Nós vamos ver agora o golpe de 1930 e antes disso vamos lembrar de todos os precedentes históricos para que a gente entenda o contexto social e político da época, que vai acabar culminando com o golpe e colocando no poder Getúlio Vargas, tá? Então aí temos alguns principais pontos que a gente inclusive viu: a disputa pelo poder das oligarquias, a crise de 1929, que afetou a crise na economia brasileira por conta da exportação do café, o tenentismo, que foi essa revolta urbana dos tenentes, que além de tantas reivindicações estavam aí criticando esse poder oligárquico no Brasil. E, por fim, as eleições de 1930, que chegam a acontecer, existe um resultado, mas que depois disso há um golpe que se coloca no poder Getúlio Vargas. A república oligárquica ela tem fim exatamente quando há o rompimento da política do café com leite, que é que vocês conhecem como esse acordo político. Um ano eleitoral, o candidato seria do Partido Republicano Paulista, ou seja, do estado de São Paulo. No outro ano eleitoral, do Partido Republicano Mineiro, do estado de Minas Gerais. E esses dois estados iam se beneficiando da política porque eram os estados que tinham maior poder econômico no Brasil à época. Um por conta da produção e exportação do café, o outro por conta do leite, da criação do gado. Então, o que a gente tem? Um cenário propício para uma quebra de acordo, porque todos esses precedentes históricos acabaram dando visibilidade à descredibilidade dessa fase da Primeira República, mas o candidato, aliás, o presidente da época, Washington Luiz, que deveria apoiar um candidato mineiro, não faz isso e ele apoia um candidato paulista, que é Júlio Prestes. Não se sabe exatamente o porquê ele quebra o acordo, mas se entende que ele tinha muita afinidade com Júlio Prestes e ele acreditava que Júlio Prestes ia continuar o seu projeto político no Brasil, não acreditando que isso fosse capaz com um candidato mineiro. Então ele quebra esse acordo em 1930 e apoia o candidato do Partido Republicano Paulista. O que acontece com o Partido Republicano Mineiro? Existe uma indignação a princípio e eles preferem fazer algo para unir opositores ao governo do estado de São Paulo, unem esses opositores para iniciar uma aliança liberal, ou seja, juntaram todos os políticos de oposição, criaram essa aliança liberal para lançar um candidato à presidência para concorrer com Júlio Prestes. Aqui do lado vocês têm uma ficha que resume basicamente desde a quebra do acordo da política do café com leite até o que vai culminar com a Revolução de 1930. Em 1930, quando ocorrem essas eleições, aliás, quando ocorre a quebra do pacto, os políticos de Minas Gerais eles vão se unir, principalmente com opositores do estado de São Paulo, para formar essa aliança liberal e especificamente nós temos a união de mais dois estados, que é a Paraíba e o Rio Grande do Sul. E se lança como grande nome para concorrer à presidência e disputar com Júlio Prestes Getúlio Vargas, que já tinha um nome lá no Rio Grande do Sul como grande político, e ao lado de Getúlio Vargas, como vice, o João Pessoa, que era da Paraíba. E nesse processo, nesse desenrolar dos fatos, João Pessoa acaba sendo assassinado na Paraíba, mas que não tem nenhum envolvimento político, até tem, mas de questões pessoais de João Pessoa, e ele é assassinado, e a Aliança Liberal usa esse assassinato para poder culpar. Então, a Aliança Liberal usa o assassinato de João Pessoa para culpar os políticos do estado de São Paulo, principalmente atribuir esse assassinato que a Júlio Prestes, possivelmente pudesse ser Júlio Prestes, e aí existe uma comoção aí no Brasil, como sempre, existe essa comoção brasileira, se usa muito da mídia para se divulgar isso, e existe aí, a princípio, o primeiro levante para se tomar o poder à força, porque em 1930 existiram fraudes eleitorais, que fique claro, de ambas as partes, tanto por parte da Aliança Liberal como por parte do Partido Republicano Paulista. Então, mas mesmo diante de tantas fraudes,
a eleição ela é dada a Júlio Prestes porque ele é eleito com maioria de votos. E aí, nesse contexto, a Aliança Liberal, inflamada por conta da morte de João Pessoa, acaba se organizando para esse levante e iniciar esse golpe de tomada de poder do presidente, que inclusive não tinha ainda sentado à cadeira da presidência, não? Se esperava até o final para que o Washington Luiz pudesse passar para Júlio Prestes. Então, ocorreram as eleições, mas ele ainda não era de fato o presidente. As eleições presidenciais em 1930, elas acontecem em março. Em julho acontece o assassinato de João Pessoa, que foi aí colocado como um alvo político por parte do Partido Republicano Paulista. E em 3 de outubro, eles se organizam a Aliança Liberal, principalmente tendo à frente Getúlio Vargas, que não aceita o resultado das eleições, e começa esse movimento para se dar um golpe e tirar do poder à força o Washington Luiz, que, como eu disse para vocês, ainda estava como presidente. Não havia acontecido ainda a troca para Júlio Prestes. E assim acontece, eles marcham até Rio de Janeiro, ainda capital do Brasil na época, até a sede do governo, para tentar tirar à força o presidente do Brasil, então presidente do Brasil, que era o Washington Luiz. E ele recebe apoio dos tenentes. Então, essa classe que eu disse para vocês, que já estava se revoltando contra essa república oligárquica, que tinha várias reivindicações, muitos questionamentos a fazer, eles vão apoiar aí Getúlio Vargas, e esse golpe é dado graças a essa parte do exército que apoia Getúlio Vargas, junto com todos os políticos da Aliança Liberal. Essa linha do tempo, que é importante vocês entenderem esse contexto, essa cronologia, até porque isso é muito abordado, essas questões cronológicas, de uma forma geral, isso é abordado em questões de vestibular, para que vocês entendam, outubro e novembro, nós temos aí a culminância do golpe de 1930, e então Getúlio Vargas é colocado no poder e vai se perpetuar no poder, nós vamos ver isso depois, durante 15 anos, fica então sendo presidente do Brasil. Algo que eu quero contar para vocês. Na formação da Aliança Liberal, quando os políticos de Minas Gerais procuram essa aliança com os opositores, e aí nós temos Getúlio Vargas que está à frente, que vai ser o candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas entra em contato com vários políticos, e aí não confundam Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes, que são pessoas completamente diferentes, embora tenham atuado no campo político brasileiro. E aí Getúlio Vargas mantém contato com o Luiz Carlos Prestes, que é uma das pessoas que esteve à frente da fundação do Partido Comunista aqui no Brasil, que viajou para a Europa e chega com esse ideal comunista, e ele não se junta a Getúlio Vargas, ele se recusa a fazer parte da Aliança Liberal, porque, na verdade, por mais que ele se indignasse e quisesse acabar com a República Oligárquica, não era exatamente a partir dessa ideologia de Getúlio Vargas com os demais políticos da Aliança Liberal. Então, Luiz Carlos Prestes, que depois vocês vão ouvir falar dele, no próprio governo de Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes vai precisar sair do Brasil, vai ser exilado por conta dessa ideologia comunista, mas é um dos políticos que Getúlio Vargas mantém contato e pede para fazer parte da Aliança Liberal, e ele se recusa. Por fim, o golpe de 1930 vai marcar uma nova fase da República Brasileira. Nós vamos sair do que a gente intitulou de república oligárquica, desse jogo entre os estados econômicos mais poderosos, da política do café com leite, coronelismo, voto de cabresto, e vai iniciar uma outra fase, que depois no livro de história tem o título de Era Vargas, que são os governos consecutivos de Getúlio Vargas, governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Depois uma nova fase ainda na República, mas que vocês entendam que se muda essa ideologia política, de certa forma, essa estrutura política, mas não existe uma transformação social. Quem era pobre continuou pobre, quem era rico continuou rico, e a elite brasileira sempre se perpetuando no que diz respeito ao poder político aqui no país.